Divide e multiplica, hein? Se ele foi solidário no último jogo, o Flaco Lopes deu assistência para gol do Alan no jogo contra o Santos. Agora ele deixou o dele de maneira merecida, fez uma boa partida. Palmeiras vence o Mirassol, que deu mais trabalho que o Santos, mesmo perdendo 14 jogadores. Palmeiras 100%, 9 pontos adquiridos, 3 vitórias de 1-0, né? Tá indo, né? Aos trancos e barrancos tá indo, rodando o time, etc e tal. O Palmeiras criou, pecou muito na finalização em alguns momentos. Inclusive hoje aí, ó, se você é um homem de fé, à meia-noite tem oração pelo joelho do Vitor Roque, viu? Preocupou muito ali, saiu sentindo dores no joelho, perdeu algumas chances de gol. No geral, é o famoso tá bom, né? Você acha que o Palmeiras jogou mal desse jeito? A galera tá falando que jogou mal. Eu não acho que jogou mal. Tá? Faltou ali talvez pecou na finalização, né, em alguns momentos, mas foi um time que optou mais pela bola de pé em pé, o que joga esse Marlon Freitas, hein? Aqui para mim talvez o destaque negativo seja o Giai. O Giai para sair jogando é complicado, hein? Tem que pegar nem falar na mãozinha, mas é no pezinho dele e ensinar ele a acertar passe ali, sair jogando na quina direita, e cada vez fica mais absurdo o empréstimo do Gilberto pro Atlético, hein? Pois é, cara. Inclusive eu vi outro dia os atleticanos elogiando o Gilberto, já me subiu o nervo exatamente por isso. O Giai tem uma teoria, se ele tivesse 1,90 m, ele seria um baita zagueiro, mas ele é baixinho, jogaram lá na lateral, e aí, né, ele simplesmente não tem o fundamento básico, que é o cruzamento e o apoio ali do lateral, né? Mas de maneira geral, questão de jogar mal ou não, o Palmeiras começou bem, né? Começou pressionando, tava indo muito para cima já, conseguiu algumas oportunidades, teve aquela do Vitor Roque, que foi uma troca de passes boa, mas curiosamente, no segundo tempo que eu achei que o Palmeiras ia voltar embalado, voltou muito mal, né? Os dois times muito mal ali no segundo tempo, tanto que o Palmeiras não sofreu também, não tomou nenhum susto, só ali no final, mas nada demais também. Então o Palmeiras chegou a ter alguns lampejos ali, alguns bons momentos, mas teve essa questão da finalização. E realmente você sente esse lance de mexer muito no time, não adianta. Isso vai ficar muito nítido agora. Cada jogo você joga com o time e faz parte, né? O Abel tá fazendo isso pensando na parte física. Teve essa questão aí do Vitor Roque para ver como que realmente é bom preservar. E o Marlon Freitas, né? Você citou o lançamento que ele dá no final ali, que o Riquelme acaba errando o domínio, cara. Absurdo que o Marlon Freitas parece que já joga no Palmeiras há muito tempo, mas é aquele lance, fomos buscar aqui dentro do Brasil, o cara que já tá consolidado aí, então era realmente vestir a camisa e já era, né? Já tá virando ali uma das lideranças dentro de campo também. E o Flaco Lopes entrou no segundo tempo para arrebentar com o jogo, né? Fez o gol também, foi muito bem. No final, quase faz mais um. Tá brigando por vaga na seleção também, então ele precisa jogar, porque o atacante na Argentina é o que não falta, né? Então ele precisa realmente corresponder. E de maneira geral, a gente não tá tendo por enquanto desempenho, mas a gente tá tendo resultado, né? A gente provavelmente na hora que começar o Brasileirão vamos conseguir dar uma mesclada nos times e tal, poder jogar com o Paulista com o time totalmente misto, por exemplo, que talvez já esteja classificado, enquanto o próprio Mirassol, amanhã vamos ver o resultado entre Corinthians e São Paulo, provavelmente vão chegar ali quando começar o Brasileirão tendo que jogar as duas frentes com o time meio que inteiro e não aguenta, uma hora dá ruim. E uma coisa também que vale a gente ressaltar, viu, rapaziada? A gente tem que falar aqui que é a vitória, porque, por exemplo, se o Palmeiras empata com esse time do Mirassol, o que ia ser comentado, ia ser mais comentado que a própria vitória, né? O que a gente tem que comentar é o seguinte, é o trabalho do senhor Rafael Guanais. Que jogo chato, hein, cara? Mirassol, um time muito consciente, chato de tomar a bola, pé em pé, os caras sabem marcar pressão, sabem esperar. O Mirassol poderia ter ganho o jogo, pô. Se o Mirassol faz 1-0 naquela bola que sobrou limpa, que o cara finaliza para fora, e aqui os destaques do Mirassol, inclusive, ó, acho que é Daniel Borges, né, o nome dele? O lateralzinho direito dos caras. Lateralzinho direito, e aquele zagueiro, o Luiz Otávio, pô, joga muito, cara, joga muito. O zagueirão dos caras lá alto, bom para sair jogando também. Um time, mesmo trocando 14 jogadores, foi o que eu falei no começo do vídeo aí, falei até pro amigo aqui, deu mais trabalho que o Santos, cara. Perdeu 14 jogadores, tudo bem que só 3 eram titulares, mas se desfez num plantel, né, pô? Se desfez num plantel e é um time muito chato. Lembrando, foi um jogo de primeira divisão, né? O segundo contra o quarto colocado. E pode ser um jogo de Libertadores, por que não? Sim. O Alisson, né? O ponta esquerda deles também, que roubou uma bola ali do Gia, ali quase fez o gol também. Ele tinha feito parecido com o de São Paulo também. É um time muito, muito organizado, um time muito
que dá muito trabalho mesmo. E é isso, é um jogo de primeira divisão, não dava para esperar facilidade. Agora um ponto positivo, aquele lance do copo meio cheio, copo meio vazio, fizemos só 3 gols, só vitória de 1-0, só que tem que levar em consideração esse 0 também, né? Palmeiras tem tido muito problema defensivo ultimamente e parece, não quero queimar a língua, parece que está no caminho de encontrar de novo aquela solidez defensiva que não tinha há muito tempo, né? Então, uma solidez defensiva assim te garante que às vezes você jogando mal, você consegue ganhar o jogo também. Claro que o ideal é jogar bem, é conseguir ganhar jogando bem também, mas pensando em brasileiro, por exemplo, se a gente tivesse contra o Mirassol no segundo turno do ano passado, tivesse ali feito 1-0 chorado do jeito que foi, a gente poderia talvez ter sido campeão brasileiro. Então, essa parte defensiva é muito importante. E aquele jogo contra eles, né, a parte defensiva foi uma cagada, foi horrível aquilo lá, né? A gente tomou gol de latereio, assim, tomamos um gol bem no começo, depois um gol de latereio no final do primeiro tempo. Então, o ponto muito positivo também do jogo de hoje, desses 3 primeiros jogos, é como diz aí o Abel, né, dizia o Everton também, a baliza 0. E outra coisa que a se considerar também é a partida do Bruno Rodrigues, né, cara? Mais uma vez muito abaixo, torcida reclamando bastante. Inclusive tem informação sobre o Nino, tá, rapaziada? Já já aqui, depois que a gente fazer análise aqui, tem uma informação importante sobre o Nino. O Bruno mais uma partida muito abaixo, né, cara? Eu não sei se o Abel tá tentando dar vitrine para negociar, para mostrar que ele é um cara que joga, que ele é um cara que roda, né? Talvez para tentar alertar alguns times, ó, gente, tá disponível, tá jogando, tá? Não é um jogador que tá parado, pode ser essa estratégia aí, talvez. Porque, pô, na boa, destoa muito, cara. Ele não traz nada de novo pro time, ele não agrega nada de novo pro time. Teve uma única jogada no começo que ele vira para trás para dar aquele passinho de lado, aquele passinho para trás assim, e aí ele corta e acelera a jogada com o Arthur, né? Aliás, o Arthur foi muito bem também, né? Molecada aí, legal falar, mas assim, foi uma única jogada que ele simplesmente virou o corpo para frente que saiu alguma coisa. E parece que ele realmente não retomou essa confiança ainda, talvez por causa da lesão. Não sei se a comissão imagina que ele pegando o ritmo ele possa voltar, mas realmente é muito abaixo, é aquele negócio, né, cara? O cara não se firma, vai ficando aí, em algum momento você vai precisar, aí vai ser a única opção aí num jogo importante e pode fazer uma diferença negativa pra gente. Grêmio e Rafael Veiga tem número na mesa, tá? Tem número na mesa, mas ainda tá longe. Essa questão ainda está longe de acontecer, mas tem sim o Grêmio que também tem hiperfoco em jogador do Palmeiras, hein? O Grêmio que tá viciado em levar jogador do Palmeiras, agora eles estão no mercado procurando um camisa 10. Estão procurando um camisa 10 por pedido do Luiz Castro, português, que é técnico do Grêmio agora, o novo até chegou mandando em tudo lá, e no meio disso o Veiga ele apareceu como sondagem, mas até aqui não tem avanço, não tem nada. E nos bastidores que estão circulando, Palmeiras tem colocado uma pedida aí de cerca de 15 a 17 milhões de euros pelo Veiga. E o Grêmio teria sinalizado ali com coisa de perto de 7 milhões de euros, né? E aqui é importante, né? Isso ainda está na fase de conversa, de sondagem, não é proposta aceita, não é venda encaminhada, não é nada disso. É o Grêmio sondando mais um jogador do Palmeiras e esboçando colocar algum valor ali, né? Tentando ler o quanto o Palmeiras estaria flexível para negociar o Veiga. Aqui a leitura é simples, né, rapaziada? Com essa distância de número, você está falando do ídolo, né? Para mim, o Veiga ele senta na mesa aí com os grandes ídolos do Palmeiras. Se fosse algo muito irrecusável, né? Ou só assim acho que pro Veiga deixar o Palmeiras, eu ainda, né? Falo eu como torcedor. Os caras talvez lá dentro da diretoria tenham uma leitura mais fria. Não faz sentido você vender um ídolo. Ele é um ídolo, para mim, ele é um top, sei lá, 5 do Palmeiras, pelo menos os caras que eu vi da história do Palmeiras, tá? Para reforçar um time brasileiro, né? Para reforçar ainda mais um rival, abre aspas, né? Com muita aspas, que é o Grêmio. E você tem esse cara jogando contra você, metendo gol contra você numa competição importante. E o Palmeiras, quando quer facilitar a negociação, o Palmeiras acaba sendo uma mãe, né, cara? Acaba tendo muito essa questão aí, foi com o Everton, foi com o Marcos Rocha. Enfim, se não for algo estratosférico, agora eu quero saber da rapaziada, esse aqui é um ponto sensível. Vocês venderiam o Veiga por bons valores? Para Brasil, eu seria quase irredutível, cara. Tanto que no mercado é normal as multas internas serem bem altas, exatamente para evitar esse tipo de coisa, né? A gente tá falando de um cara de 30 anos, um cara que é importante lembrar, no passado
a temporada dele não foi das melhores, e mesmo assim ele teve ali um volume legal de assistência, teve um volume legal de gols, inclusive fez os 2 gols ali contra a LDU, né? E ele mesmo falou, pô, ele sentiu dor ali a temporada inteira. O Veiga, se ele conseguir recuperar a parte física, eu acredito que ele pode voltar a jogar bola e jogar bem. No último jogo eu até destaquei, eu sei que tinha uma galera reclamando, que assim, é difícil porque o pessoal reclama todo mundo, né? Mas no último jogo, o gol ali sai de uma dividida dele, né? Ele divide a bola, sobra para o Alan e aí começa a jogada. E uma das maiores reclamações em relação ao Veiga era essa falta de intensidade, falta de combate e tal, né? Que realmente estava deixando a desejar. Se ele conseguir recuperar isso, a parte técnica, mano, ele tem, né? Tem bola parada, a finalização dele é um absurdo. Eu sempre disse que o Veiga ele tem finalização de centroavante, né? Se lá no final da carreira o Veiga, ou não sei se ele vai estar no Palmeiras ainda ou em outro clube, lá no final da carreira, se alguém colocar ele de centroavante só para ele receber e fazer gol, ele vai fazer um monte de gol, porque ele tem muita qualidade finalizando, né? Então, você perder um jogador desse tem que ser um valor muito bom, né? Especialmente dentro do país, né? Então vamos até ver aqui a opinião da rapaziada aqui, falando que 15 milhões de euros venderia, ó, por 15 milhões de euros é 93 milhões de reais. O Thiago tá falando que venderia, Veiga é um ídolo, mas é ex-jogador. É bem forte aqui a coisa. Não acho que ele seja ex-jogador, mas que ele tá muito abaixo, ele tá. Eu vi ele, inclusive, contra o Santos, cara. Ele ficou bem na minha frente, assim, ó. Jogou bem na minha frente, no lado esquerdo ali, né? Ele caía muito. Venderia o tio Paulo, é sacanagem, mano. Os caras não tá nem aí, vagabundo não tá nem aí. Enfim, uma rapaziada aqui, em sua maioria, faria um saldão, né? Porque vende todo mundo, ó. Venderia para fora do Brasil. O Mosquito, o Mosquitão aí, ó, falou que venderia para fora do Brasil. Eu também, eu sou da linha dele. Pô, uma MLS, ele pega fácil. Tu pega esses 15 milhões de euros no Veiga e mete no Galaxy lá, pô. Tá tranquilo. Quanto que é Austin, né? É Austin? O que tá perto de pagar isso no Facundo? 10 milhões, né? 10 milhões. O Austin FC, e aí 10 milhões vai dar na casa dos 53 milhões. E o Orlando City tem uma porcentagem. Teve gente que falou em 10%, teve gente que falou em 15%, né? Mas, de qualquer forma, talvez o Palmeiras fique na casa dos 40 milhões do Facundo, sendo que investiu aí mais de 70 milhões, né? É praticamente o atestado, ó, erramos, vamos tentar recalcular a rota aí, porque, infelizmente, o Facundo Torres não deu retorno. Até que fez os seus gols, né? Acho que fez 10 gols, se não me engano. Vamos falar de Nino agora, senhores. Abriu uma possível brecha aí do lado do Zenit e o Palmeiras pode se aproveitar disso, trazer mais informações para vocês aqui a respeito de registro de jogadores e também de contratação. O Zenit acabou de anunciar um zagueiro russo chamado Igor Divev. Depois vocês deem um Google aí, ele veio do CSKA. E isso não é um detalhe, isso não é uma mera contratação, isso é um recado. Quando o clube reforça a posição, ele se dá o luxo de negociar alguém do setor sem se quebrar esportivamente. E lá na Rússia, tá pegando fogo a conversa de limite de estrangeiro. Pode ser diminuído, tem uma proposta discutida para reduzir para 10 na lista e 5 em campo. Essa é a proposta que está sendo discutida lá. Vai reduzir para 10 na lista do time e somente 5 em campo. E já foi falado publicamente do impacto que isso pode causar. Ou seja, vai ter clube grande tendo que se desfazer de gringo para não ficar travado no regulamento, que é o caso do Zenit, que contratou inclusive o John. E aqui entra o pulo do gato, né, senhores? O Zenit ainda está em movimento, está quase fechando o John, que é brasileiro, ou seja, mais uma vaga de estrangeiro sendo ocupada. Então, quando você junta tudo isso nesse cenário, o Palmeiras pode ter uma certa facilitação ali na hora de trazer o Nino para o Brasil. Não vai ser barato. O Zenit não é clube de fazer caridade, vocês conhecem bem o histórico do Zenit, mas a janela de oportunidade existe porque o contexto lá está empurrando os russos a reorganizar o seu elenco e delimitar ali o número de estrangeiros. Se o Palmeiras quer mesmo esse zagueiro, plano A, esse é o momento de ser cirúrgico. Proposta com valor fixo, né, mais um bônus por meta, e porque o Zenit ele gosta de contrato ali direitinho, amarrado, valor pago no combinado, e o Palmeiras não pode rasgar aí cofre, né, não pode queimar dinheiro, né, nesse sentido, muito pelas contratações e pelo caixa está apertado. E a pergunta eu deixo para vocês. Você prefere o Palmeiras já pegando um zagueiro pronto, como o Nino, ou você acha que dá para apostar em outro jogador? Deixem nos comentários aí vocês, mas essa brecha existe por causa do limite de estrangeiros. Então vamos acompanhar nos próximos dias
mas tem uma coisa interna lá sendo discutida com a redução de números de estrangeiros, o John indo para lá, o Zenit contratando o zagueiro russo. Tá, como diria, né? Olhando no olho de cada um aqui, o negócio tá bom mesmo. Já diria o filósofo. Só não deixa o André Hernan ver isso daí, viu? Proibido. Bloqueia do André Hernan esse vídeo. Mas é isso, o Nino é absurdo, é muito difícil trazer de fato, isso daí pode realmente ajudar, e tomara que ele esteja de olho na Copa, eu acho que tem condições de jogar na Copa do Mundo, mas ele precisa estar jogando no Brasil, né? Acho que o Douglas Santos, né, que é o único o lateral lá do Zenit, que estava vindo para a seleção brasileira também, mas digamos assim que é uma posição um pouquinho mais escassa, que talvez o cara consiga mesmo no mercado assim, mas que não é tão principal lá na Europa, ele consiga aparecer, mas pensando em zagueiro seria realmente, né, o Nino chegar, talvez ser titular, eu acho que poderia abrir aí, chamar a atenção do Ancelotti. Se eu fosse o Palmeiras, eu ia já mandava um e-mail com uma foto do Ancelotti junto no anexo, para ver se convence que a maioria dos jogadores que a gente tá tentando, a questão da Copa do Mundo podia ajudar, né? E aí, se você pega Nino, um dos dois, pelo menos, Almada ou Arias, aí eu acho que dá uma tranquilizada para até mesmo para a torcida, né, ficar de boa assim, não ficar pilhando tanto para contratar. Enfim, senhores, é isso. O que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários. Trouxemos para vocês uma análise do jogo do Palmeiras contra o Mirassol e também atualização sobre a situação do Nino. A coisa vai esquentando lá do outro lado. Zenit repondo o jogador, regra de limite de estrangeiros também sendo discutida na Rússia. Isso pode afetar diretamente o Palmeiras. Fechado, meus amigos? Deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. Dá like no vídeo, cara. Você chegou até aqui, dá like no vídeo. É muito importante pra gente, se fortalecer o nosso canal. Faça ele crescer que você vai receber também os vídeos em primeira mão e fortalecer o nosso trabalho.